Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, povo conhecedor da verdade do Cristo glorificado. Estou de volta aí. Sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro, e todos vocês que não me conhecem, que estão me vendo a primeira vez, se esse tema desse estudo te chamou a atenção, eu peço a você que você veja esse vídeo até o final. Amém? Então Deus está falando que aquele que sacrifica, hoje no sistema religioso, as pessoas ficam se sacrificando aí, né? Em vigília, fogueira bamba, e vai no monte, sacrificando financeiramente, tem que pagar o preço, tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que ir a leilão, quem pode dar tanto? O Espírito Santo está dizendo. Tem 10 pessoas aqui que pode dar 100, 20 que pode dar 1000. É leilão. Não está na Bíblia. O Espírito Santo está dizendo nada. É extorsão, é enganação. Então, todos esses que fazem sacrifício religioso, Deus está falando para ele que é a mesma coisa. Que ele não estima essas pessoas que fazem sacrifício religioso. Ele estima aquele que ouve e cumpre a palavra dele. E ele diz que esses que adoram sacrifícios religiosos, que adoram proteger mais o templo do que a palavra de Deus, que amam mais o templo do que o próprio Deus, ele diz que esse ele não estima. E eles escolheram os seus caminhos. Suas almas têm prazer nas suas práticas detestáveis. São práticas detestáveis para Deus. Sacrifício que você faz não é um sacrifício religioso. É uma prática detestável para Deus. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu. Falei e ninguém deu ouvidos. Fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Então, Yahweh Deus está dizendo que não há limite para a sua morada. Não há parede de concreto que o limita apenas a um povo. Ele está querendo dizer que ele é Deus de todos. Ele está querendo dizer que ele enviou o filho dele na terra para se sacrificar. Amém? Para que você não precise se sacrificar, meu irmão. Cristo se sacrificou no madeiro para você não precisar se sacrificar. Foi para a liberdade que vos libertei. Não é para você ir em um monte e ficar buscando o Espírito Santo. Você vai buscar lá uma pressão alta, dores na perna, dor na coluna. Não é para ficar jejuando, que você vai buscar nesse jejum. O jejum é espiritual e traz riqueza. Não. Não. Dentro da Bíblia, não. Pode ser dentro de conhecimento de homens. Dentro da Bíblia, o jejum vai te trazer uma úlcera de estômago. Vai te trazer uma fraqueza, né, nos seus órgãos e uma úlcera no seu estômago. Isso que o jejum vai te trazer. Tenho que praticar a Santa Ceia. Páscoa judaica, que já foi cumprida lá no madeiro. O cordeiro já se sacrificou no madeiro para dar liberdade. Para a liberdade que vos libertei. Amém? Então, os religiosos, reis e sacerdotes judeus limitaram Deus, restringindo Deus de outros povos, guardando Deus somente para eles. Por isso o templo tinha que ser destruído.
para que essa religiosidade acabasse e todos os povos pudessem receber Deus. Amém? Todos os povos pudessem receber Deus, não só os judeus, como os gentios, e todos fossem uma só família. E Paulo diz ao Efésios 2:11, ele diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles, chamados circuncisos pelos judeus, que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, vocês, judeus, vocês gentios, estavam sem Cristo. Paulo está falando que os gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim viviam os gentios. Assim viviam os gentios, separados da comunidade de Israel. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, né? Estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E quando Cristo vem, irmão André, o que Paulo diz? Paulo diz, mas agora no tempo dele, carta dos Efésios, de 50 a 60 anos, né, depois de Cristo. Então Paulo diz, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade, a parede de separação aqui, é aquela religiosidade judaica que achava que Deus era só deles. Os gentios não poderiam entrar no templo. Gentios não poderiam entrar no templo. Mesmo se fossem os gentios convertidos, um prosélito, né? Ele era restringido no templo a um local. Não poderia participar de todo o ambiente que os judeus participavam. Era restringido, era separado. Menos sendo convertido. Mas não poderia receber todas a herança prometida, né, por Deus. Assim na cabeça dos judeus. Assim na cabeça dos religiosos. Amém? Então, Paulo diz aqui que Cristo acabou com isso. Cristo acabou com essa religiosidade e fez Deus ser Deus de todos, tirando, derribando a parede de separação que estava no meio da inimizade e aboliu na sua carne, lá no madeiro, a lei dos mandamentos de forma de ordenança. Lá no madeiro, ele aboliu a lei de forma de ordenança, de forma de sacrifícios religiosos. E ele diz que quem continua se sacrificando até os dias de hoje, ele não se estima essas pessoas. Ele não estima essas pessoas. Ele estima aquele que obedece suas palavras. Amém? E para que dos dois povos, judeus e gentios, quem são gentios? Todo povo que não é judeu, é gentil. Porque para os judeus, gentil vem da palavra do hebraico goim, que significa estrangeiros. Então, todos que não são judeus são estrangeiros. Todos os outros povos são estrangeiros. Na nossa língua, quem não é judeu, geograficamente, que eu estou falando, são gentios. Todos são gentios. Todos que não são judeus são gentios. Geograficamente. Porque para Deus não existe isso. Para Deus, todos são filhos dele. Então, ele no madeiro,
ele destruiu o mandamento na forma de ordenança para que dos dois povos gentios judeus, né, criasse em si mesmo um novo homem fazendo paz. Um só povo fazendo paz, reconciliando ambos em um só corpo com Deus. Então hoje não há separação, não há um povo melhor que o outro. Para Deus, todos são seus filhos. Ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus. Cristo fez isso, lá no madeiro, por intermédio da cruz, como diz aqui Paulo, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estava longe, aos gentios, e paz também ao que estava perto, aos judeus. Ele evangelizou tanto os gentios que estavam longe, como os judeus que estavam perto, através de quem? Do apóstolo Paulo. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Então, abençoados, se esse templo não fosse destruído, toda essa maravilhosa palavra que eu li aqui agora, relatado por Paulo, né, em Efésios 2:11, eu li aqui até o 18. Se o templo ainda estivesse erguido e não tivesse sido destruído, hoje nós não estaríamos aqui falando da graça de Deus. Paulo não falaria para aquele povo Efésios 2:11 até o 18. Toda essa maravilhosa palavra de Efésios 2:11 até o 18 que eu li aqui, se você quiser continuar lendo aí, pode continuar. Mas o que eu li aqui, toda essa promessa maravilhosa, todo esse presente maravilhoso de Deus, foi por causa do templo ser destruído. A lei, primeiramente, depois o templo. Porque a lei foi revogada antes do templo ser destruído. A lei foi cumprida no madeiro. A lei, os profetas duraram até João. Depois veio Cristo, concluindo a sua missão, e lá no madeiro ele disse: está consumado. Tetelestai, Shlem, está consumado. Toda a lei, todos os profetas, está consumado. Então a lei foi revogada antes do templo ser destruído. Mas ainda existiam os religiosos que, não acreditando no Cristo, continuou ali, indo no templo, sem precisar ir, continuaram indo e praticando toda a religiosidade que até hoje as igrejas evangélicas praticam. Então era preciso aquele templo ser destruído, para acabar com aquela religiosidade, para que a graça de Deus se manifestasse em sua plenitude. Amém? Para que as pessoas parassem de se sacrificar. Aí veio os imperadores, veio os papas, construíram igrejas e colocaram o povo novamente para se sacrificar. E o povo, não tendo conhecimento, sacrificam. Veio Martim Lutero, saiu da igreja católica, um padre teólogo, criou a igreja protestante, que hoje são todas as igrejas evangélicas e seus ramos. Porque veio Lutero, veio Calvino, veio vários outros seguindo Lutero. Hoje temos as igrejas evangélicas com o mesmo sacrifício religioso da igreja católica. Achando que estão agradando a Deus, mas não estão agradando a Deus. Estão agradando mais o templo do que a própria palavra de Deus. E Deus diz aqui que estima aquele que treme diante da sua palavra. Tremer diante da sua palavra é respeitar, é obedecer. Amém? Então nós não estaríamos aqui, não seríamos um só povo com Deus, se o templo tivesse erguido. Então é um dos motivos do templo ter sido destruído em 70.
Não teríamos a graça de Deus revelada para nós. O irmão André não estaria aqui falando da graça de Deus revelada para vocês, meus irmãos, que estão aí do outro lado. Amém? Mas, glória a Deus, as promessas de Deus se cumpriram também na vida não só dos judeus que se converteram naquela época ao Cristo, né, ao Jesus Cristo, mas também aos gentios daquela época, atingindo até nós nos dias de hoje. A promessa chegou até nós. Amém? Então hoje, como diz Paulo em Efésios 2,18, por ele, pelo Cristo glorificado, ambos temos acesso em um só Espírito. Não há mais judeus, não há mais gentios, todos nós hoje somos cidadãos dos céus. Esse é um dos motivos para que o templo tivesse sido destruído. Ele tinha que ser destruído. Além de ser uma vontade de Deus, porque Deus permitiu a destruição. Deus falou várias formas, de várias maneiras, através dos profetas, que esse dia chegaria. O Cristo foi anunciado, a sua vinda, várias vezes, de várias formas, várias maneiras. Amém? E o próprio Cristo, quando veio, disse, está vendo esse tempo? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será derribado. Esse tempo tem que ser destruído. Não se apegue a esse tempo. E hoje as pessoas estão se apegadas a tempo. Hoje as pessoas estão se apegadas à igreja. Irmão André, você não tem igreja não? Tem não. Tem não. Ah, não tem povo que se reúne aí para aprender a graça de Deus? Ainda não. Mas eu posso reunir um grupo de pessoas, se a pessoa quiser. Posso arrumar um local, reunir um grupo de pessoas e estudar a palavra de Deus. Mostrar para ela essas maravilhas que eu mostro para vocês através da internet, do YouTube. Amém? Mas eu não posso fazer achar que um templo de parede de concreto é a morada de Deus. Não posso achar que Deus está limitado ali. Não posso achar que só nós que estamos ali somos de Deus. Quem está lá fora não é. Não posso pensar assim, porque não é assim que a palavra ensina. Isso é uma mente religiosa evangélica. Achar que só quem está dentro da igreja que é de Deus. Quem não está na igreja não é de Deus. Não. Todos, gentios e judeus, todos lá no Madeiro, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Como você tem acesso? Só basta crer, meu irmão. Tremer, como diz o próprio Deus aqui, a palavra. Eu estimo aquele que treme as minhas palavras. Eu estimo aquele que obedece, que ouve e pratica as minhas palavras. E hoje as palavras dele não é mais a lei de Moisés, não é mais os profetas. Hoje a palavra dele é o Evangelho da Graça de Deus, que eu, irmão André, e vários outros irmãos estão aí pregando. Carlos Gomes, Elcio de Jesus, André Pimentel, Cristiano, Geraldo Moraes, e Orlando, né, Ivanildo da Cruz, Carlos Gomes, Neilton Cardoso, graças a Deus, irmão Dino, graças a Deus, Lucas Medeiros, graças a Deus, glória a Deus, que hoje somos muitos mostrando a verdade. Agora você tem que abraçar a verdade. Abraçar a verdade. Tremer a palavra de Deus, como o próprio Deus diz. Amém? Abraçar a verdade e largar toda essa mentira que foi condicionada na sua mente
Por isso o profeta diz, sai de lá, povo meu, e vem para a graça você também. Amém? Eu te convido, peço a você, se gostou desse estudo, se inscrevam, canal MDCG André Palhares, não esquece de apertar o sininho de notificação, dê o seu like, está aqui embaixo na descrição do vídeo, dê o seu like, deu para baixo não, deu para cima, está para baixo da descrição do vídeo o like, dê o seu like, você estará ajudando o crescimento desse canal, e esse canal por si só estará ajudando muitas outras pessoas que precisam ouvir a maravilhosa graça de Deus, que é o Evangelho do Cristo glorificado, que é para hoje, para os dias atuais, que é pela vontade de Deus hoje. Amém? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. E as paz.